Oi, oi. Oi, oi, continuo sem som? Você tá me ouvindo? Eu te escuto. Agora tá me ouvindo? Deixa eu ver se as pessoas estão ouvindo a gente. Ah, deixa eu ver se tá todo mundo ouvindo a gente, porque a gente tá se ouvindo. Deixa eu ver se as pessoas estão Uhum. ouvindo. Agora sim, estão ouvindo. Vamos lá, parceira, vamos começar? Amo. Vamos nessa. Olá a todos, boa noite. Eu sou Ana Tereza, essa é Manu Santiago, nós somos do Ateliê Oi, Artístico oi. Chegança, coletivo que idealizou Telinha Literária e também integrando o projeto essa ação Telinha Literária Convida. Vamos começar. O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, pelo programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E aí, vamos saber um pouquinho Exatamente. sobre a telinha? Isso. Então, gente, como minha parceira Ana já falou, o Telinha Literária é um projeto idealizado e realizado pelo Ateliê Artístico Chegança, que é o nosso coletivo artístico. E ele surgiu dentro de uma sala de dramaturgia virtual, a partir do jogo e da interação entre eu, Ana e Daniel Arcades, que é um dos dramaturgos que compõe a trinca da dramaturgia do novo espetáculo do Chegança, que é Histórias do Mundão, espetáculo infanto-juvenil. E aí, nesse processo, assim, eu e a Ana somos atrizes, somos produtoras, e dentro desse processo, junto com o Daniel Arcades, a gente meio que se viu cutucada, instigada em saber quem são as figuras que, que trabalham com a palavra, né? Que trabalham com a literatura, que trabalham com a literatura infantil baiana. Que são essas figuras? A gente somos profissionais que trabalham com a palavra encenada, né? Ela no corpo, ela na voz, ela na cena, mas até então não tinha tido essa troca com direta fora o Daniel, né? Foi a partir do Daniel, que é uma figura que é próxima a gente, porque ele também é ator. Mas quem são as outras figuras da nossa cidade, né? Como é que a gente consegue tecer essa rede que são profissionais também da cultura, da arte, trocando. E aí surgiu, porque a gente já estava com um projeto chamado Leiturarte, que também incentiva a leitura no mundo infantil, já estava em processo com esse projeto, e eu falei, não, vamos fazer o Telinha Literária, que é mais um espaço de troca e de fomento à produção literária infantil baiana, né? Vamos dar vamos trocar, vamos mostrar mais ainda esses profissionais, essas figuras. E aí, pronto, surgiu a partir desse, desse cutuque dentro de uma sala de dramaturgia, não poderia ser diferente. A gente escreveu o projeto, fomos contempladas pelo programa Aldir Blanc Bahia, e a gente está aqui hoje em reta final para finalizar esse projeto. Hoje é o penúltima live, amanhã a gente fecha com a presença do Daniel, falando um pouquinho do nosso processo mesmo, essa vivência que a gente teve pela primeira vez de escrever um texto. Enfim, é isso. E hoje a gente está aí com a nossa quarta convidada maravilhosa, Renata Fernandes, indicada por uma outra maravilhosa, que é a Emília Nunes, que não pôde estar com a gente nessa edição, mas com certeza estará na próxima, para a gente conhecer um pouquinho dos caminhos de uma literata, de como se traçar esse caminho que ela vai contar pra gente, né, Ana? O Telinha Literária, ele tem duas ações, esse é um projeto de duas ações. Tem o espetáculo Histórias do Mundão, do qual nós participamos da dramaturgia, que está em cartaz. Vamos aqui fazer logo a propaganda. A gente tem mais uma exibição do espetáculo amanhã, às 17 horas, no canal do YouTube do Chegança. Teve exibição hoje, ontem, tem sido bem bacana. E também o Telinha Literária convida, que é esse espaço de troca, de conversa, que a gente tem trazido literatas. Eu achei maravilhoso que a maioria
acabou sendo mulher e não foi escolha, foi vindo Não, naturalmente as mulheres, acho que é a lei da atração. E aí nós estamos com mulheres maravilhosas. Tivemos o primeiro encontro com a Luísa Meirelles, uma menina linda que está aqui também acompanhando. A gente beijo, teve um Lu. bate-papo bem bacana. Beijo, Lu. Tivemos também um encontro com a Maria Nória, uma professora, uma literata, que tem um trabalho bastante desenvolvido sobre literatura infantil negra. Ontem tivemos também uma conversa com a Gabriela maravilhosa, a Gabriela Monteiro, que a gente teve uma troca bem bacana, conversando sobre a literatura, sobre a educação. E Que ela também também está aqui está na aqui live. hoje, Beijo, exatamente. Gabi. Beijo, Gabi. E hoje nós temos uma quarta convidada. E antes de falar sobre ela, a gente vai falar as palavras dela. Brincadeira de criança. Criança brinca com o vento, sempre em movimento. Rodopia, dança, lá onde a imaginação alcança. Pula, grita, se agita, traz na bagagem coragem, bobagem, traquinagem. Brinca de subir, de sorrir, de só ir. Criança é amigo do tempo de existir. Renata Fernandes, a nossa convidada de hoje, que eu vou agora adicioná-la bem aqui. Enquanto ela vem entrando, Manu, fala um pouquinho dela pra gente. Sim, vamos falar um pouquinho da Renata. Oi, Rê. Ah, oiê! Olha, cheguei bem na hora do texto que eu fiz para as crianças. Esse texto eu fiz no Dia das Crianças, acho que foi em 2018, para uma campanha da TV Bahia que eles estavam fazendo. E aí me ligaram e Sim, fiquei assim em pânico. Falei, gente, o que que eu vou fazer? E aí ficou super bacana, porque inclusive eu fiz a narração e tudo, né? Foi muito legal, eu assim. vi. Foi uma Eu experiência gostei. muito bacana. Boa noite, meninas! Boa Boa! noite, muito obrigada, Rê. Seja muito Prazer então estar bem-vinda à nossa aqui. sala. Então, gente, eu sei que dispensa apresentações, mas eu vou falar aqui que a nossa convidada de hoje é multi, né? Maravilhosa. Dizer que a Renata é paulistana, mas é radicada na Bahia há mais de 30 anos. Já foi publicitária, jornalista, design gráfica. Trabalhou nas melhores agências de propaganda da capital por mais de 20 anos. Foi colunista do jornal Correio da Bahia por 2 anos e blogueira do portal iBahia por 8 anos. Mas foi em 2014 que o caminho da literata se iniciou. Não foi, Rê? Isso, foi isso Então, mesmo. nesse mesmo ano, ela lançou seu primeiro livro infantil, que é Como é que é? O chulé quer morar no meu pé? Pois é, esse foi o primeirão. Na verdade, eu acordei assim com uma inquietude, né, gente? De daquela. Deu para perceber que tia Renata adora uma mudança, né? Adora experimentar, adora fazer coisas Sim. novas. Não é à toa que a Renata passou por 5 faculdades, né? Então eu fiz artes plásticas, depois fiz publicidade e propaganda, depois design gráfico, depois jornalismo e ainda fiz gastronomia, gente, porque eu estava achando que estava pouco, né? Então, assim, dá para perceber que a Renata tem uma inquietude aí dentro dela, né? E foi numa dessas inquietudes que eu acordei de madrugada com essa ideia na cabeça de que talvez eu pudesse escrever para esse público que eu amo tanto, que são as crianças. Sim. Eu falei, gente, eu comecei a fazer jornalismo, comecei a escrever todo dia na coluna, no blog. E aquilo foi me dando uma musculatura, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz todo dia, a gente vai ganhando aquela musculatura boa, né? Uhum, E uhum. aí foi a partir daí que eu pensei, falei, gente, será que dá certo isso? E deu super certo, viu, gente? Tá dando super certo. Tá dando, E tá é isso dando. que a gente vai conversar aqui hoje, né? Os caminhos de uma literata, como é que foi essa transição? Porque em 2017, nesse caminho de 2014 para 2017, você abriu, tem sua própria editora, não é isso? E isso mesmo. Que aqui você fala que foi como um grito de liberdade em relação a todo o modelo tradicional do mercado editorial. Aí foi construindo suas parcerias. Hoje você tem uma parceria com o Instituto de Segurança Humana, que eu quero saber um pouquinho sobre esse projeto, se for possível falar. E também uma parceria com a editora americana ABC Multicultural.
Então, Isso. assim, é muita abundância, graças a Deus, é muita prosperidade. É isso que me instigou a ter esse papo com você, para saber assim. Tem muita gente, às vezes, que a gente se encontra perdido, né? A gente não sabe como transitar, o medo de arriscar, o medo de se jogar em algo que está ali pulsando na gente. E você se jogou. De cara, você não tem medo de se arriscar, né? Você fez várias faculdades, já, né, foi testando, tendo essa troca. E eu queria saber de você, Rê, já começa assim, como é que foi? Eu sei que você já explicou um pouquinho, mas como é que foi essa transição? O que te instigou, além, né, de estar ali escrevendo todos os dias como jornalista? Como foi essa decisão? Assim, não, eu quero ser literata, eu quero ser escritora, eu quero doar meu tempo para a literatura infantil, e aí a gente ir caminhando até a situação de hoje. Então, com essa inquietude, né, que eu falei, que eu acordei e disse assim, bom, vou sentar aqui agora e vou tentar escrever livro infantil, Sim. literalmente. E aí sentei, era uma madrugada, assim, acordei tipo 2 horas da manhã, né? E aí fui pro computador e com algumas ideias na cabeça. Aí eu falei, será que eu consigo transformar isso em livro? E fui escrevendo, a coisa foi fluindo. Quando foi de manhã, eu tava com 4, 5 textos prontos. E aí eu falei assim, bom, será que eu mando isso? Como é que eu faço? Porque eu não tinha a menor ideia como era o mercado editorial, como é que funcionava, quem procurar, o que fazer. E isso é uma coisa que eu vejo que é o maior problema das pessoas, quando elas querem trilhar esse caminho, que é Uhum. complicado, porque você fala assim, e agora, o que, que eu faço? Né? Eu tenho meu texto, eu tô achando que tá massa, o que, que eu faço agora? Eu mostro para alguém, eu mando para uma editora, e aí foi que eu pensei como é que esse texto chegariam nas editoras. Porque, Uhum. queira ou não queira, é o primeiro caminho que a gente pensa, né? Editoras que já existem, se vão se interessar pelo seu original, e você vai virar uma escritora que vai escrever para aquela editora. Aí eu falei, gente, eu não conheço editora, quer dizer, conhecia, lógico, as editoras por ser uma leitora, né? Mas eu Sim. ficava assim, como é esse mercado infantil? Quem são as editoras desse mercado infantil? Aí começou uma maratona meio louca minha, dessa dessa inquietude da Tia Rei e desse não medo da Tia Rei de se jogar nas coisas. Eu falei, bom, se eu quero encontrar editora, onde é que eu vou? Fui na Livraria Cultura aqui do Salvador Shopping, aqui em Salvador. Uhum. E comecei a ir todo dia de tarde para lá, para ficar olhando os livros infantis, para poder ver quem eram as editoras daqueles livros. Para começar a Hum. procurar essas editoras. Olha que loucura. O pessoal da Livraria Cultura achou que era maluca, óbvio, né? Porque todo dia ela vem para cá, passa a tarde toda olhando livro infantil, quase não compra, porque o meu objetivo naquele momento não era comprar, era fazer essa coleta, né? E aí Uhum. eu coletei acho que umas 40 ou 50 editoras. E aí começou um outro processo. Cheguei em casa, falei assim, depois dessa, porque não foi um dia só, né? Foram alguns dias que eu fui coletando essas editoras. E aí cheguei no computador, fui procurar esses sites dessas editoras, para ver se elas tinham alguma coisa lá que dissesse que desse essa abertura para que a gente mandasse esse original, né? Uhum. Algumas têm, outras não, e mesmo assim eu mandei para todas. Aí eu falei, agora vamos esperar, né? Para ver o que vai acontecer, se eu vou receber alguma resposta. Recebi pouquíssimas respostas. Isso foi uma coisa que me decepcionou muito, assim, porque eu fiquei, caramba, nem um e-mail, assim, padrão, algumas mandaram, né? E principalmente as maiores, viu? Eu fiquei assim, Uhum. eu falei, gente, que, assim, falta de delicadeza, né, para tratar com as pessoas, porque eu acho que o mínimo que você pode fazer é responder as pessoas que mandam e-mail para a sua empresa, né? Sim. Mesmo que seja um e-mail padrão, enfim, que a gente sabe, e hoje eu sei isso, eu sei disso, porque eu recebo muito e-mail lá na editora de pessoas que querem lançar seus livros, então eu sei que é uma demanda grande, mas se você se propõe a ter isso no seu site, você tem que ter a forma de responder, né? E Sim. aí, enfim, teve uma editora pequena de São Paulo que me respondeu dizendo que adorou e que gostaria de lançar os livros. Aí eu falei, caramba, alguém acreditou na ideia da Tia Rê. E aí a gente se anima, né, gente? Quando alguém vem Claro. e coloca
dar aquela injeção de energia naquilo que você, né, pensou. Eu falei, caramba, Acredita, né? pois é, tem alguém acreditando junto comigo. Isso. E aí eu comecei em 2014, isso foi 2013 para 2014 que eu comecei, né, a mandar esses textos. Aí em 2014 a gente começou a lançar, que foi que a gente lançou o primeiro livro, que foi esse, Como é que é? O Chulé que Morar no Meu Pé. Uhum. E aí, bom, aí começa um outro processo. Porque você, quando você vai para uma editora, você vai cheio de expectativa, né? Uhum. Eu, pelo menos, fui cheio de expectativa. Então, eu achava assim que a editora ia me mandar para bienais, que a editora ia me mandar para feiras internacionais. E não foi nada disso. Simplesmente a editora fez o livro e colocou na livraria. Bastante. Aí eu fiquei assim, caramba, não era isso que eu queria, não. Acho que a gente assiste aqueles filmes americanos, né? Que a gente vê, assim, aquelas coisas que acontecem e tal. Aí eu falei, poxa. Aí teve um dia que eu tava assim, deprê mesmo, sabe? Aí minha filha olhou pra mim e fez assim, ô minha mãe, você é uma mulher da zorra, nunca ficou chorando pelos cantos. Vem cá, o que é que você quer? Eu falei, minha filha, eu quero meu livro na mão das crianças. Ela disse, então vá atrás das crianças, minha mãe. Arrume o seu jeito de fazer, não fique esperando ninguém, não. Aí eu falei, caramba, minha filha tem 27 anos, tudo bem que ela não é nenhuma pequenininha, mas ela me deu uma chacoalhada. Aí eu falei, Sim. caramba. Foi aí que eu comecei a pensar que eu poderia fazer um caminho, né, independente da editora, porque eu não ia ficar esperando a editora fazer as coisas por mim e eu estava vendo que a coisa era muito devagar e tudo que eu falava ou que eu sugeria, mas não dá para fazer desse jeito, não sei o que. Aí eu falei, quer saber? Botei meu livro embaixo do braço e fui numa escola. Uhum. Botei o livrinho aqui, do chulezinho, embaixo do sovaco, para combinar, né, o chulé com o sovaco, e fui para uma escola que foi indicada por um amigo meu que disse assim, Rê, a escola do meu filho, o filho dele tem, sei lá, tinha 3, 4 anos na época, eu vou falar com a coordenadora para ver como é isso, se ela te recebe lá, você leva o livro, enfim, ele também não sabia exatamente qual era o caminho. Falei, pronto, beleza. Aí fui primeiro na escola onde minha filha estudou, aí participei de uma feira de livro, que foi super interessante, porque eu conheci pessoas maravilhosas lá, que me abriram portas fantásticas no início, né? Livreiras fantásticas, que nem me conheciam, mas me abraçaram, foram generosas comigo, me apresentaram pessoas. Então, assim, porque a gente sabe que caminho não se faz sozinho, né, gente? A gente sempre Claro. tem aquelas pessoas que às vezes carregam a gente, que é uma delícia, né? Nossa, é um afago no coração. Então, eu tenho elas aqui no meu coração até hoje, né? De vez quando a gente se fala, são parceiras ainda. E aí eu fui começando a perceber que existia uma forma que eu poderia fazer. Minha, certo ou errada, Sim. né? Aquela coisa de dizer assim, é isso que as pessoas fazem? Não sei. Eu não procurei saber se era assim que as pessoas faziam, mas eu comecei a me sentir bem fazendo. Por quê? Porque eu comecei a ir nas escolas, eu comecei a entender que era isso que eu queria, estar com as crianças, contar a história para elas, fazer dinâmica criativa com elas, fazer com que elas se sentissem dentro da história junto comigo. Então, assim, a coisa foi começando a crescer, eu fui começando a ir nas escolas, as escolas começaram a ouvir meu nome e as coordenadoras começaram a me indicar. E aí quando eu fui ver, em 2015, 2016... eu já tinha lançado mais 2 livros por essa editora, que depois eu fiz uma segunda edição com a minha editora, que foram livros, foi esse aqui, A Turminha da Janelinha. Esse já é a segunda edição, mas a primeira edição eu lancei com eles. E o terceiro foi esse aqui, Posso Contar um Segredo, legal compartilhar o brinquedo. E aí comecei a ir nas escolas, contar a história para as crianças, as professoras começaram a adorar os livros, começaram a adotar os livros para as crianças. E aí eu falei, menino, o negócio é esse mesmo. Por quê? Porque era isso que eu queria. Porque não adianta você escrever um livro e deixar lá na prateleira, gente, tomando mofo. Não é isso que a gente quer. A gente quer o livro na mão dos leitores, né? É um trabalho de formação, né? Eu comecei a ver os livros na mão dos leitores. Aí começou a dar errado com a editora de São Paulo. Por quê? Eu queria mexer no projeto gráfico, não podia. Eu queria fazer um formato diferente, não podia.
Eu queria pegar o livro para fazer um evento em algum lugar. Ah, era uma complicação para mandar o livro, para não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, será que é tão difícil eu abrir uma editora? Eu trabalhei a vida inteira com produção, com criação, né, por conta da publicidade. E aí eu tava com duas amigas, que é a Emília, que foi quem me indicou, né, para vocês, a Emília Nunes, e a Lulu Sim. Lima, que são duas amigas. A Lulu, inclusive, eu trabalhei com ela muito tempo em publicidade. Elas abriram a editora delas também nessa época. E aí elas começaram a me instigar, né? Rê, abra sua própria editora, Rê, você consegue, você vai fazer um trabalho ainda melhor, vai ser muito mais bacana e tal. Tem, claro, né, os percalços de você ter a sua própria editora, porque o custo é todo seu, enfim, todas aquelas coisas que vêm junto. Mas você vai ter a liberdade que você sempre quis. Escolher o seu próprio ilustrador, fazer do jeito que você quer, poder ter liberdade total para negociar, se você quiser fazer eventos, enfim. E aí, olha, a nossa amiga A caiu de Manu deu novo, uma caída, mas mas já ela já ela volta. volta. Coisas da internet. Mas E estamos aí, aqui. pois é. E aí foi que eu pensei em abrir realmente a minha editora em 2017. Tomei aquela coragem, porque não é fácil, viu, gente? Ser empreendedor no Brasil, a gente sabe disso, né? Comecei a pesquisar, né? Como seria isso? Como é abrir uma editora? Na verdade, abrir uma empresa. Eu comecei como MEI, né? Abri um MEI. E aí, depois, agora eu já sou uma micro, né? ME. Porque tem um teto, né? Aquelas coisas de valores e tal, imposto de renda, essas coisas que fazem parte de uma empresa, né, gente? E aí, depois disso, de 2017, o primeiro livro que eu lancei pela minha editora foi Uma Ideia Malucada, que já é o livro, é o meu best-seller, né? E aí eu entrei na Leiturinha, que é um clube de leitura para criança. E aí o mundo se abriu para mim, gente. Porque esse livro já tem mais de 50 mil cópias vendidas, né? Eu considero uma coisa fantástica no Brasil. A gente tem um livro que, em 2017, tem o quê? 4, 5 anos, a gente ter 50 mil cópias de um livro desse vendido. Nossa. Sem ajuda de edital, sem ajuda de governo, de nada disso, né? Para venda para o público mesmo. Então, eu considero realmente assim um feito. E a partir disso, a minha editora começou a deslanchar. E é por isso, inclusive, que ela chama a editora Letra A. Porque esse livro aqui, a Valentina faz tudo com a letra A num dia. Que legal. Que legal. Inclusive, a nossa primeira entrevistada, que foi a Luísa Meirelles, que você já conhece, Sim. ela também compartilhou, ela e a mãe dela compartilhou esse processo agora que elas estão iniciando, abrindo a própria editora. E aí você narrando tudo que aconteceu contigo nesse processo, a gente entende os percalços, né, que o literato passa para poder produzir sua obra, para poder fazer com que sua obra chegue até o leitor. A gente, quando Inclusive, pega o livro, a gente... eu Sim, ajudo diga. muito a mãe da Luísa, porque eu acho que a Sim, gente precisa, né, a se ajudar uns aos outros, porque às vezes a gente está tão perdido dentro de um assunto que a gente não conhece. E quando a gente. Porque assim, o que me deu muita força para eu abrir a editora foi a Emília e a Lulu. Então, assim, você se sim. sente acolhida, né? Você diz, olha, eu tenho duas amigas que, sei lá, se der uma merda, a gente tá junto, enfim. Acaba criando, né, esse acolhimento e essa. E aí eu Olha, gosto ela muito. voltou. Ó, ela voltou, Manu. Eu falei tanto que Continue. derrubei você, Manu. Aqueceu demais meu celular. Não é? Já pensou? É. Então, assim, a gente quando pega o livro, a gente não tem noção dos processos que se dá para chegar esse livro até a nossa mão, né? A gente chega lá numa livraria, na Livraria Cultura, a gente frequenta bastante, a gente entra lá, pega o livro e acha que é simples chegar até ali. Não é. E por isso é importante ter uma figura tão já bem construída como você nesse sentido, para a gente também estar compartilhando para pessoas que estejam talvez nessa dúvida, ai meu Deus, será que eu me jogo nisso? Será que eu não me jogo?
Será que é um risco? Não é? Risco sempre vai ser em qualquer profissão, em qualquer área. Como você mesma disse, você é tão inquieta e você chegou num lugar onde é um dos mais arriscados, né? Viver de literatura, ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido, tão difícil, não é? Mas aí eu vi que você, como a Gabriela Monteiro também, lançou uma parceria com uma editora americana, que é a ABC Multicultural. A Gabriela estava super feliz que o livro dela estava começando a ganhar o mundo a partir dessa parceria. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido essa experiência com a ABC Multicultural. Então, a ABC foi um presente jogado no meu braço, assim, no meu colo, literalmente. Porque foi através do meu ex-marido, o pai da minha primeira filha. A gente tem uma relação maravilhosa e tal. E aí ele virou para mim e falou assim: Olha, Rê, eu tô sabendo, né? Claro, ele acompanha e sabe que eu tô escrevendo. Aí ele falou: Poxa, eu tenho uma amiga que mora na Austrália. Era na Austrália, Renata? Talvez não seja, mas enfim, que mora fora. E ela tem uma amiga brasileira que está com uma editora e está querendo lançar autores brasileiros fora do Brasil, autores infantis. Porque a editora dela é focada no público brasileiro que mora fora do Brasil. São as crianças que os pais não querem que percam, né, o contato com a língua mãe, enfim. E aí eu falei assim, bom, o máximo que vai acontecer é não acontecer nada, né? Então, eu disse, me passa o contato dela. Ele falou, não, eu vou passar. Foi ele que me passou o contato dela, foi ela que falou comigo. Não, eu que falei com a amiga dele. Ela falou, olha, eu sou Renata, que me falou de você, foi Google e tal, nananã. Aí ela falou, eu vou te passar então para Ana Gluck, que é a dona da ABC Multicultural. Ela é brasileira que mora lá, nos Estados Unidos. Aí eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco, recebi um zap da Ana, dizendo, olha, eu queria conhecer seus livros e tal. Eu falei, tá bom, vou mandar para você. Aí peguei os PDFs, mandei para ela. Aí ela falou, olha, eu tô ainda analisando, né, porque eu quero ver, porque, assim, eu tenho várias formas de lançar os livros aqui fora. Eu nem gosto de pegar o livro quando tá pronto, porque às vezes a gente quer mudar alguma coisa, o livro já tá pronto e tal, mas eu quero ver os seus. Aí mandei para ela. Aí ela falou, Renata, eu amei. Tá pronto, seu livro tá... Eu não vou mexer em nada, tá pronto, suas ilustrações são lindas, seus ilustradores são fera, seu texto é muito bacana, todo redondinho já, nananã. Aí eu falei, caramba, deu certo. E aí a gente começou a lançar em abril do ano passado. Inclusive, assim, a gente tinha conversado e ficou aquela coisa, né? Vamos lançar quando? Vamos lançar março, abril de 2020. Aí, quando a gente viu, olha a pandemia, logo na época da pandemia, né? Que estourou a pandemia. Aí ela falou, Rê, o que é que você acha? Eu falei assim, Ana, vamos... Ana, já estamos na chuva, vamos se molhar mesmo, vamos lançar, bora lá. Tia Rê, ó, mergulhando de cabeça de novo. Aí ela falou assim, bora. Aí eu falei, então vamos lançar um. Depois a gente vai percebendo e vendo. Aí ela fez um cronograma, né? Inclusive, a gente tinha feito um cronograma até maior do que o que a gente fez em 2020. Só que aí ela falou, vamos dividir. Quando a gente chegou num determinado momento, ela falou, vamos dividir para 2020 e 2021. Beleza. Aí a gente lançou o primeiro, ela disse, Rê, maravilhoso. Aí eu falei, Ana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas lives, bora? Para eu poder falar com esse público. E aí começou a dar super certo, aí comecei a fazer takeover dentro do Instagram dela. Aí ela fez a galera aqui já tá te amando. Aí eu falei, ai, que delícia, conhecendo você. Então, assim, com essa coisa da pandemia, acabou também abrindo essa possibilidade pra gente fazer, porque talvez se não tivesse a pandemia, a gente nem pensasse nessa possibilidade de fazer os lançamentos por live, né? E aí a gente começou a lançar e graças a Deus agora já são 4 livros que eu tenho lá com ela já, e a gente já fez um cronograma para esse ano para mais 4. Então, até o final do ano, a gente vai estar com 8 livros lá lançados fora do Brasil, graças a Deus. Sim. Eu super feliz com a parceria, ela também. Então, deu super certo, foi muito bacana. E eu acho que o fato de ter sido na pandemia trouxe aí essa coisa da gente poder fazer essas lives e falar com as crianças e com os pais. Porque talvez a gente não pensasse nisso se não tivesse na pandemia, sabe? Sim, com certeza. Abriu
abriu mais esse campo de comunicação, né? Olha Que quem era entrou aqui. impensado. Heitor Neto, um dos meus ilustradores. Lindo! Ah, sim, eu vi o nome dele em bastante livros seus, sim. Ele Inclusive, já vai fez ser uma das 7. perguntas logo lá na frente, falar um pouquinho sobre as ilustrações, que são incríveis, assim. Para mim, que gosto de ler também com o visual, às vezes eu nem leio o texto primeiro, a palavra, eu primeiro vejo a imagem, né, o que, que o livro transmite. E aí depois é que eu vou para a palavra. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas me diz uma coisa, vou chamar de Tia Rê, posso? Ó, Eu não sou deve, tão novinha assim, deve, pode chamar de Tia Rê, deve. mas eu vou falar. Então, Tia Rê, a gente teve uma live, a nossa segunda live que foi com a Maria Nória, ela trouxe um tema que foi o adultocentrismo, que ela falou sobre esses processos da escrita para a criança, muito voltada às vezes para trazer uma moral, para trazer mais uma finalidade do que um processo em si. Quando eu fui conhecer a sua obra, eu vi exatamente o contrário. Um lugar que está mais preocupado com a viagem, com a vivência, do que com o fim. O fim, ele já é explicado durante o processo. E aí eu queria falar especificamente sobre as coisas que moram nas coisas, que foi um dos livros assim que eu mais fiquei encantada. Eu vou querer falar sobre os outros depois, olha ele aí. Convido a todos que estão assistindo, que ainda não conhecem esse livro, que dê uma olhada, dê um mergulho, porque ele faz refletir exatamente durante a viagem sobre esses processos, das coisas que estão dentro das coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo criativo desse livro, que foi lançado recentemente, né? Tem pouquinho tempo. Então tá aí Esse, ainda fresco na memória. isso, esse foi um dos lançamentos de 2020, né? Mesmo com a Sim. pandemia, eu lancei 3 livros em 2020, na cara e na coragem da Tia Rê, né? Vocês viram que Tia Rê é super corajosa, gente? Porque o tempo todo eu tô, né, mostrando uma coragem aí. E lançar 3 livros em plena pandemia não é brincadeira, não. Mas Sim, não é. esse livro, você vai amar mais ele ainda, porque assim, você vai descobrir agora que ele foi impulsionado por uma criança. Eu estava na Oh, escola brincando com as crianças, porque eu amo, é esse o momento que eu mais amo. Acho que os 2 momentos que eu mais amo, escrever e estar com as crianças. Eu acho que é o fato, assim, de ver no rostinho delas, assim, se a história agradou, como é que elas me devolvem isso, enfim. E aí eu tava brincando de O Lobo que Quase Virou Bolo, que é uma brincadeira com anagrama. Você troca a letrinha de lugar. Eu adoro brincar com as letras e as palavras, viu, gente? E aí você consegue palavras completamente diferentes. Lobo, bolo, gota, gato, galo, uhum. lago, sapo, sopa. Então eu comecei a brincar com isso dentro desse livro e levei uma brincadeira com os meninos. E aí eu levo, assim, algumas palavras para eles transformarem em outra, na hora. E aí eu levei a palavra cebola, que se transforma com todas as letras, viu, gente? Em que Rafa Brito sabe. Bota aí, Rafa. Rafa é um eleitorzinho lindo da Tia Rê. Lindo, você tá aí? Hora dessa. Cebola para transformar em Cabelo? cabelo. Olha que sabida. E aí teve uma criança que virou para mim e falou assim: Tia Rê, dentro de cebola tem bola. Eu falei: caramba, será que dentro das palavras moram outras palavras? E foi aí que surgiu a história das coisas que moram Ai, nas que coisas. legal, Eu que anotei legal. e aí botei na minha caixinha de ideias que eu tenho no meu escritório. E depois fui desenvolver a história. Eu anoto para não esquecer, né, gente? Porque Tia Rê, às Uhum. vezes, é voada, esquece as coisas. E aí eu anotei e falei: isso daí vai virar uma história com certeza. E aí depois Gente, virou essa história que é a viagem de sim. Gabriela dentro de casa, né? Que ela vai, ela bota a roupa de imaginar a imaginação, ela bota o capacete para ideias mirabolantes, e aí vai descobrir que dentro das palavras existem outras palavras. Inclusive, dentro da melancia, minha gente, existe um cinema. É brincadeira isso? Mas aqui você Engraçado falou. você falar isso. Desculpa, pode terminar, Não, tia. não, pode falar, pode falar. Porque você falou isso, foi uma criança que me inspirou, né, que me trouxe isso para esse escrito. E era uma das perguntas que eu tinha preparado para você. Porque quando eu li o Clara Guejeira, que é uma aranha que joga bola,
Eu remeti logo à minha infância, obviamente, porque foi uma infância que eu nunca liguei para boneca, nunca liguei para fazer comidinha. Eu sempre joguei futebol. E aí, como eu nasci e cresci em interior, a gente brincava na rua, com liberdade, enfim. E eu era a única menina ao redor de um monte de meninos jogando bola. Nunca complexei por conta disso, nunca racionalizei sobre isso. E sempre joguei bola, enfim. E aí teve uma certa vez que uma mulher chegou pra mim e perguntou: Você é menino ou menina? Na hora eu nem me senti ofendida, eu falei: Sou menina. E meus amigos ficaram me defendendo na hora: Você não tá vendo que ela é menina e tal? E eu falei: gente, tá tudo certo. Não tive problemas com isso. Mas aí quando eu li esse livro, eu pensei: Poxa, eu queria ter lido esse livro há um tempo atrás, lá na infância, para tratar ainda mais com naturalidade, porque eu tratava com naturalidade, mas a partir do momento que os outros adultos começaram a questionar a minha relação com jogar bola, com brincar só com meninos, eu comecei a me questionar sobre isso. Então, quando você traz o Clara Guejeira, é uma jogadora de futebol, e você traz isso com muita naturalidade, e as crianças tratam isso com naturalidade. E aí a minha pergunta ia ser justamente, dentro da sua obra, do que você já escreveu, e você já respondeu um exemplo, mas eu queria saber se existiram situações que você viu, que você olhou e falou: eu quero escrever sobre isso para crianças, eu quero quebrar esse paradigma aqui, que ainda tem muitos paradigmas para serem quebrados. E aí você já falou esse da cebola, mas eu queria saber se teve alguma outra vivência, para além das suas vivências pessoais, que te fizeram escrever algum desses livros que você tem aí já publicado. Então, eu tenho um livro também que foi um pedido de algumas crianças, que é esse aqui, A Turminha da Janelinha. Que é essa fase, né, que eles passam da quedinha dos dentes. E que, na verdade, é assim, é muito mais para falar de autoestima do que propriamente da fase em si. Porque a gente sabe que, às vezes, a criança, nessa fase, eu não tive esse problema, porque eu sempre fui exibida. Então, quando caiu a minha janelinha, a primeira coisa que eu queria era tirar foto, mostrar para todo mundo, não sei o quê. Mas a gente sabe que tem criança que, às vezes, é mais inibida, É. né? E aí as crianças me pediram, eu falei, gente, isso pode ser um tema bem bacana, para que as crianças se enxerguem aqui de maneira natural. Não que seja, como você falou, assim, eu não quero aqui dizer o que é certo, o que é errado, porque isso não existe em literatura infantil. Porque a literatura, ela vai bater na criança do jeito dela, do jeito que tiver que bater nela. E não vai bater em outra criança da mesma forma que bateu na outra. Né? Então, Exato. isso que é a riqueza da literatura. Então, não existe aqui uma coisa, uma fórmula que eu estou colocando para a criança ser feliz com a janelinha, não. Inclusive, eu trago aqui muitas janelinhas aqui dentro. Olha essa janela, que coisa mais linda, gente. E as crianças acabam se enxergando aqui, né? E eu trago de uma maneira divertida. Porque toda fase é divertida, por que não? Olha aqui. Quem já não fez isso de fazer o balancinho com a dente? Quem já não colocou a língua pelo buraquinho? Então, assim, tu vai deixando a criança à vontade nessa fase, né? Ela olha e fala assim, caramba, não tem nada errado acontecendo comigo, é isso mesmo, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue. E esse também foi impulsionado por uma criança. É por isso que eu digo que as crianças são elas mesmas que me inspiram, viu, gente? Porque eu fico assim, quando eu estou com elas, eu presto muita atenção no que elas falam, no que elas fazem, sabe, assim, no olhar, para entender aonde eu agradei, aonde eu não agradei, aonde mexi com elas, porque mexer também faz parte da literatura, né? Dar aquela sacudidinha. Então, por exemplo, tem um livro aqui que às vezes os pais têm mais medo do livro do que as crianças, que é esse aqui, Quem Vem Lá? Que é a história de um ratinho que corre pela floresta dizendo que vem um monstro. E aí os pais, quando sabem que a gente fala monstro no livro, já querem correr do livro. Ai, não, porque se meu filho ficar com medo... Por quê? Se o medo faz parte de todo mundo. O medo faz parte da gente, do ser humano. A gente sente medo, em qualquer idade. Né? Então, assim, por que a gente vai demonizar isso, ao invés de tentar trabalhar isso dentro da gente, da maneira que a gente conseguir? Porque não tem uma fórmula para se conseguir trabalhar o medo, por exemplo. Cada um metaboliza de um jeito. Né? Então, assim, essa história ela surgiu através de um filme que eu estava assistindo com meu filho.
um filme sobre dinossauro. Aí teve uma frase do filme que me inspirou para o livro, que é uma hora que ele está fazendo os dinossauros no laboratório e alguém fala assim, você criou um monstro. Aí ele olha e fala assim, monstro é uma questão de perspectiva, porque para o canário, o gato é um monstro. E aí eu falei, caramba, isso dá um livro super bacana e divertido. Então o gato, o rato, ele começa a correr pela floresta dizendo que vem um monstro. Socorro, não sei o que, salve-se quem puder e tal. Quando ele passa pelos bichos, cada um imagina um monstro diferente. Por quê? Porque é o seu próprio medo. Quando a gente vai ver no final do livro, ele estava morrendo de medo de um gatinho fofo de chupeta. Que pra gente é um gatinho fofo de chupeta, mas pra ele é um Mas na predador. perspectiva dele, Né? exatamente. Então, assim, o que pode se conversar com as crianças sutilmente com esse livro? Porque não precisa, é aquela coisa que a gente fala, você não está aqui para ensinar nada para a criança, você está aqui, de repente esse livro vai provocar alguma coisa na criança. Sim. De repente, se você quiser conversar sobre isso, eu acho que é legal também. Ou se não quiser também, é legal também. Eu acho que o que o pai tem que estar é atento. Eu li esse livro com meu filho. O que eu percebi? Conversa com seu filho. Né? Conversa com ele, gente. E não tem nada certo nem errado. Tem o que ele sentiu. Tem o que ele sentiu. O que é que ele sentiu? É um sentimento dele que pode ser diferente de outra criança. Outra coisa é assim, vamos respeitar o medo do outro? Porque ele é um ratinho, por isso que ele tem medo do gato. Então não existe medo maior ou medo menor, medo certo ou medo errado. Existe um medo que cada um de nós pode sentir. Né? Então é isso que eu acho que é importante a gente trazer nos livros, sabe? Não uma fórmula, porque eu acho que a criança, essa coisa da fórmula de dizer faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado, pelo amor de Deus, gente, eu acho que o que você tem que trazer são coisas que a gente possa conversar com as crianças. Não necessariamente você trazer uma coisa fechada, dizendo, olha, funciona desse jeito, tem que ser assim, assado. Até porque a vida não é assim, né, gente? Exato. A vida é cheia de possibilidades. E somos pessoas diferentes, que sentimos diferente, e que percebemos diferente, e que devolvemos diferente. Então, isso é que está a riqueza da coisa. Como você falou, você viu Claraguejeira, já te despertou uma coisa que era da sua infância. Né? Então, isso é que eu que acho que isso que é a riqueza da coisa. E brincar, né? As crianças gostam de brincar. Claro. Essa coisa das palavras, né? Das coisas que moram Criança já é um ser brincante, né? Não é? Por isso que elas já são é, felizes. naturalmente. Pois Exato. A gente cresce e vai perdendo essa capacidade de brincar. E é por isso que a gente fica chato pra caramba quando a gente fica adulto, às vezes, né? Porque a gente esquece da criança que a gente foi e da criança que a gente pode preservar sem necessariamente ser bobão nem nada disso, né? Dentro do universo adulto, óbvio, mas com aquela criança preservada, que é tão bom, né? Por que a gente esquece disso, né? Eu acho que ele resgata, Desculpa, né? pode ver. O livro infantil, ele resgata um pouco isso, né? Sim, sim. Exatamente, eu ia falar. É engraçado que você tá reafirmando uma fala que foi da Nória e da Gabriela ontem. E o quanto isso está interligado em todos nós, né? Da criança interior, da gente estar sempre nutrindo essa criança interior e da escuta, de ouvir a criança. Acho que uma boa literata, uma boa escritora, boas histórias vêm da escuta, né? E quando você escuta a criança especificamente, que é um mundo, um plus de mundo, né? Porque tem o mundo dela e o mundo da imaginação, onde você fala nesse livro da Gabriela, do personagem de Gabriela do cabelo rosinha, me lembrou meu personagem nas Histórias do Mundão, a Tina. Eu tenho cabelo rosa, assim, e ela vai descobrindo o sapato do pai que tem não sei o quê, e vai descobrindo na sopa que tem não sei o quê. Isso é muito maravilhoso. Nutrir essa criança que está ali do seu lado e nutrir a sua criança interior lendo também. Por que não ler livros infantis? Por que não assistir um espetáculo infantil? Eu, quando estou convidando o pessoal, eu estou convidando adulto também. Gente, se não tiver criança, puxa a sua criança interior e vem assistir com a gente, vem se divertir. Ainda mais agora, a gente está precisando, né? De afeto, de doçura. E você sai leve, né? Porque o mundo infantil, ele é um mundo leve, né? Exato. Então, você sai outra pessoa. É como se você realmente, assim, deixasse, você permitisse que a sua criança
se divertisse ali naquele momento, né? Isso, É muito isso. legal. Eu faço isso, sabe quando? Quando eu faço assim as palestras para os pais nas escolas. Às vezes eu faço algumas palestras falando da importância da leitura, importância da leitura em família, importante Uhum. você ler para o seu filho e ouvir o seu filho ler para você. Porque às vezes o pai não tem Sim. paciência, gente. O menino às vezes quer ler para ele, eu tô cansado e tal. E aí, às vezes o pai fala assim, mas meu filho não sabe ler. Seu filho sabe ler em qualquer idade. Agora, a leitura dele vai ser diferente em fases que ele está. Então, se ele está no letramento, ele vai ler dessa forma, né? Das letras, das palavras, onde ele já reconhece isso, né? Porque a letra, Uhum. para eles, é um desenho também, né? Então, ele já reconhece o Isso. desenho e já reconhece o desenho da letra. Já os pequenininhos, eles vão reconhecer através das ilustrações. E isso para a imaginação é maravilhoso, porque ele vai ouvir a história e ele vai inventar uma história através das ilustrações. Então, às vezes, ele quer contar para você também essas histórias que ele inventou e ele quer contar para você. Então, tenha paciência, ouça, sabe? Eu acho que a gente tem perdido muito a escuta. Não só para as Sim. crianças, mas para tudo, gente, no mundo. A gente está muito acelerado, a gente só quer falar, a gente não quer escutar, né? E aí, o que eu faço? Depois que eu dou a palestra, falo e tal, Ana, eu digo, agora, ó, vai ser a hora da história. Eu vou contar uma história para vocês. Eles ficam assim, tipo, olhando para mim, né? Essa mulher é doida. Mas você precisa ver como é que eles saem da reunião. Parecem outras pessoas, gente. Gente que você nunca tinha visto o dente da pessoa na palestra inteira. 30, 40 minutos de palestra. Quando eu acabo, a história tá assim, ó. Então, assim, é só se permitir, né, gente? Com Agora certeza. eu preciso narrar uma experiência que eu tive. Eu ainda vou na Clara Guejeira, Sim. porque Ela gostou da me, Clara Guejeira, você É percebeu, né? porque adorei, falou com adorei. ela, né? Do futebol e tal. Não, mas não foi só o futebol. O Claraguejeira fala sobre uma coisa que a gente também traz no Histórias do Mundão, que é um pouco da história do Paulino, que o Paulino é um indígena e quer ser um guerreiro, só que ele tem um corpo franzino e ele quer transformar o seu corpo para se transformar num guerreiro. E tem um pouco disso na Claraguejeira, né? Um pouco não, bastante. E aí a gente falando, porque os adultos precisam ler para conectar com a sua criança interior, mas eu também me conectei com a minha adulta interior. Porque Manu sabe, a gente troca, a gente conversa. Eu dei uma desligada do Instagram durante um bom tempo, porque foi um processo que eu vivi de eu preciso me limpar disso aqui. A gente, enquanto mulher, enfim, tem aquelas cobranças do patriarcado, do machismo, sobre o corpo, sobre o nosso corpo. Então a gente fica muitas vezes querendo moldar a nossa realidade a partir da realidade do outro. E eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas. Ver imagem de mulheres malhadas, de gente treinando o tempo inteiro, isso cria uma pressão, e aí a gente precisa de muita terapia para resolver essa questão. É, que a gente acaba criando uma pressão sobre nós mesmos, querendo nos mudar por conta da realidade do outro, não é? Tudo que a E aí, rede quando eu, oferece, né? pela que a rede oferece. E aí, lendo o Claraguejeira, eu fui rememorando isso, essa vivência, e eu voltei para o Instagram por conta de trabalho. Não foi para dizer, estou voltando, estou pleno, estou bem. Mas aí, lendo Clara Guejeira, do qual ela, mesmo naquela situação cheia de pernas que está atrapalhando ela vai tentando, vai tentando, vai tentando, até que ela volta para ela mesma, se reencontra com ela, né? Volta às pernas dela, me fez refletir também sobre essa relação minha com o Instagram, por exemplo. Porque ele não é o inimigo. Tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Eu não posso me privar disso somente por uma questão que tem me afetado. Na verdade, eu preciso filtrar, ver o que é que funciona Isso. para mim. Como a Clara fez, ela filtrou, ela viu que aquelas pernas todas não funcionavam para ela. E ela viu que as 8 dela já era o suficiente. Então, essa obra, e aí eu gostaria muito de te agradecer, Tia. Eu já tô íntima dela, tá, Manu? É Tia Rê agora. A tia, é isso que eu tô percebendo. Eu falei, gente, eu saí 2 vezes, já voltei, já é tia. Como assim? É. E eu queria te agradecer, porque assim, foi um insight que eu tive lendo a tua obra e racionalizei e pensei enquanto adulta, na verdade, enquanto os problemas da vida adulta. E aí eu retomo um pouquinho da sua fala sobre
Por que que não vamos falar sobre monstro? Por que que não vamos falar sobre esses assuntos com a criança? A gente tem a mania de subestimar o entendimento da criança. Tem gente que tem medo de falar de morte com a criança. Aqui no Brasil a gente tem isso, esse estigma de falar sobre morte. E não precisa ter, a gente pode estar falando, eles entendem. E aí, na sua obra, eu vi muito disso, você tratar complexidades, assuntos complexos de uma maneira muito natural e simples, que chega no adulto e chega na criança. Então, eu queria muito te agradecer pela experiência que eu tive. Você é uma das autoras que eu vou levar para a vida, assim, de querer consumir cada obra que você lançar. Eu vou querer realmente ler, porque tocou, assim, diretamente na criança interior e na adulta interior, E que o aqui quanto é vive em mim. importante tocar no adulto, né? O quanto é importante Exatamente. tocar no adulto, porque o adulto, na maioria das vezes, que lê para a criança também. E isso ressignifica a própria criança dele, próprio adulto, né? É importantíssimo ter é tipo um espetáculo infantil, a gente tem que fazer para a criança e para os pais que vão levar a criança, para que a família se sinta acolhida, né? E também cada um na sua fase de vida tem essa sua reflexão, como a Ana teve aqui. E o quanto serviu o livro, né? Quanto funcionou, quanto tocou. E eu acho tão. E aí tá a dificuldade de escrever para criança, gente. Porque assim, Sim. as pessoas acham que é fácil escrever para criança. Não é fácil escrever para criança. Porque assim, você tem uma linha tênue ali entre o bobo e o não alcançável, né? Que você diz assim, eu não posso ser boba, porque a criança não gosta de nada bobo, né? Não ser superficial no que eu estou trazendo. E eu também não posso trazer alguma coisa que essa criança não vai alcançar de jeito nenhum. Eu estou escrevendo para quem, afinal de contas, né? Essa é uma coisa que às vezes eu fico pensando assim. Eu estou escrevendo para quem? Eu estou escrevendo para criança. Agora, é óbvio que eu vou trazer de uma forma onde eu possa, como você deu o depoimento aí agora, trazer para que o adulto também possa refletir dentro daquilo que eu trouxe para a criança. Então, assim, é uma linguagem simples, mas não é uma linguagem simplória nem uma linguagem boba. Né? Então, assim, você tem que trazer de uma forma... Eu tenho uma coordenadora que uma vez ela falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Que ela falou assim... Porque, na verdade, eu escrevo muito intuitivamente, viu, gente? Eu tenho que confessar. Que, assim, eu não sou aquela pessoa que fez o curso, não, muito pelo contrário. Quando eu comecei a escrever, eu pensei assim... É lógico que eu tenho minhas referências, né? Eu tenho muitas referências. Mas eu não li nada para começar a escrever. Eu não quis ler nada. Porque eu não queria me influenciar por ninguém. Eu queria trazer alguma coisa que fosse genuinamente minha. Fosse boa, fosse ruim, as pessoas gostassem ou não. Mas eu saberia que aquilo veio do meu coração. Que foi uma coisa que eu queria trazer daquela forma. E aí, uma professora falou assim para mim, poxa, sabe o que eu acho tão interessante nos seus livros, Renata? Você traz um socioemocional dentro das suas histórias, sem trazer aquela coisa que você falou no início, a lição de moral, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, nada tem que ser assim ou tem que ser assado. As coisas funcionam para cada um de forma diferente. Como eu posso ter outros adultos que vão ler Clara Guijeira e não vão se tocar como você se tocou, né? Então, assim, tem muito a ver com a gente, né? Tem muito a ver com o nosso interno. O que pegou na gente ali aquilo, né? E, assim, se for uma escrita boba, não vai balançar ninguém. Se for uma coisa que ninguém conseguiu entender, também não vai balançar ninguém. Então, esse equilíbrio é que é dificílimo trazer na literatura infantil. Então, eu vejo assim que tem alguns autores que eu gosto muito que conseguem fazer isso, né? E aí eu fico feliz assim de ouvir um depoimento desse seu, de onde eu alcancei a sua criança e onde eu alcancei o seu adulto. Olha que chique a tia Rê, tá vendo? Nossa, que delícia, que delícia. Gente, infelizmente eu preciso informar que o nosso tempo está chegando, a gente está chegando aos 56 minutos, passa muito rápido, muito rápido. E aí, às vezes, o Instagram ele pode fechar em 1 hora, para a gente também não correr esse risco. Ele Eu agora não queria tá mais fazendo isso, não, eu acho. Eu acho que ele tá deixando mais. Não? É?
Um Então, pouquinho. tomara. Já falou dos planos novos, dos livros novos, das parcerias. Eu Ainda não sei se não? eu perdi isso, Meu esse Deus, a gente momento. não falou. O Tia Rê falou pra caramba, então. Não. Ai, Não, tá tudo certo. Então, a gente podia fechar pelo menos com esse assunto, né? Então, para finalizar, para fechar assim, ver o que é que você Rê, tá fazendo. Você disse para mim que tem acho que 4 livros para sair. tenho. Mais Ainda uma esse vez, Tia Rê, ano. doidinha da Silva, no meio da Não, eu pandemia, acho com 4 ótimo. livros pra sair. Tinha, Já tem tinha que aqui sair alguém querendo bastante. comprar, né? Já tem aqui. Ah, E aí eu eu fiquei tenho. sabendo numa das nossas conversas que a gente até conversou sobre a possibilidade do seu livro virar uma escrita dramatúrgica, uma dramaturgia teatral, né? Um texto teatral. Né? Aí a Isso. gente até brincou como é que é essa transição, porque assim, eu e Ana, a gente acabou de escrever um texto de teatro. E aí eu já tô aqui na cabeça que eu quero pegar esse texto e transformar em livro. E para transformar, eu tô indo no sentido contrário, assim, né? Eu queria saber isso, essas suas novidades, as parcerias também, não sei se falou do Instituto, da ABC Multicultural, Fala. para Salvador saber, para a gente saber o que está acontecendo. Na verdade, assim, essa coisa do teatro, porque Sim, a gente vê o teatro, né, assim, trazendo muito clássico, trazendo peças inspiradas em clássicos. Muito eu legal, tenho uma maravilhoso. resistência, eu tenho uma Massa, resistência, eu assim, particular. tem livros muito bacanas que Uhum. podem se transformar em peças de teatro muito interessantes para as crianças. E aí esse livro, Uma Ideia Malucada, o Vanderlei Meira, né? O Vandinho, Isso. vocês conhecem ele por Vandinho, né? A Sim. gente conversou, ele se apaixonou por esse livro e falou assim, vamos transformar em peça de teatro. E aí eu falei, vamos. A gente já estava, inclusive, com a data marcada para isso, que era em março de 2020. Ou seja, assim que a pandemia estourou. Então a gente segurou, óbvio, porque aí não tem sentido, né? A gente fazer uma peça de teatro. Porque assim, se a peça de teatro já existisse, a gente ia fazer como vocês estão fazendo, encontrando caminhos para que essa Sim. peça chegue para as crianças, chegue para os pais. Mas se eu não tenho uma peça, eu vou colocar uma peça num momento desse, eu acho que seria loucura, uma loucura Uhum. pela loucura, né? Então acho que não tem nada a ver. E aí a gente segurou, mas esse é um livro, A Ideia Malucada de Valentina, que já está virando peça de teatro nas mãos do Vanderlei. Hum. Esse é uma das parcerias. Esse do Segurança Humana, pelo olhar da Sim. criança, esse é um projeto muito bacana também, que ele é um projeto que ele tem uma parceria com a ONU, porque a gente está falando aqui das ODSs. Sabem o que são ODSs? Que são as 17 metas da ONU e que a gente quer trazer o olhar da criança em cima dessas ODSs. Porque são ODSs dificílimas, gente. Aí eu fiquei pensando assim, gente, olha que desafio. Eu falar de 17 metas da ONU para crianças de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Eu falei, Uhum. caramba. E como a Tia Rê adora desafio, eu falei, bora lá, vamos fazer. E aí criei uma história falando das 17 metas da ONU para as crianças. E aí é esse é um kit, na verdade, que a gente colocou nas Sim. escolas do Rio, a princípio. Já está nas algumas escolas do Rio. Mas também a gente teve que dar uma parada por conta da pandemia. Mas com certeza é um Uhum. projeto que vai ganhar um corpo muito maior aí, até por conta da ONU, da entrada da ONU no projeto. Sim. Então, por enquanto, a gente fez uma parceria com o Instituto de Segurança Humana e a Prefeitura, né, do Rio, e a gente colocou esse projeto dentro das escolas, falando, a gente usou, esses personagens não são meus, tá? Eles já eram criados, se chamam ovinhos, então eu peguei uns personagens que já existiam para poder criar a história para falar com as crianças sobre a ONU. Então, assim, eu criei uma história falando sobre as 17 metas da ONU e a gente fez um kit que chegou nas escolas e aí tem o livro da criança, que é o livro lúdico, né? Onde a criança vai ler com os pais em casa e cada... É porque não tem como... Mas assim, aqui fala, cada passagem a gente fala, por exemplo, aqui nessa passagem de diálogo, a gente fala de 2 ODSs. Então, assim, é um diálogo de criança,
né? Que era o mais difícil, inclusive, o desafio é você trazer esse diálogo para o mundo infantil, falando de coisas tão complexas que são as 17 metas da ONU, né? Que é igualdade de gênero, redução das desigualdades, enfim, todas aquelas 17 metas, né? Fome zero, que as 17 metas que a gente conhece. E aí viraram 3 livros: o livro da criança, o livro dos professores e o livro dos pais. Por quê? Porque a gente precisa desse complemento, a gente precisa que a escola esteja alinhada com isso também. A gente precisa que os pais entendam que precisam também saber como conversar com as crianças sobre isso. Então foi um trabalho que, nossa, muita satisfação de fazer. Agora ele ainda vai ganhar um corpo maior, gente, porque por enquanto ele foi só para as escolas do Rio, né, em parceria com o Instituto, mas a ideia é que ele chegue na ONU e aí a gente consiga alcançar toda a América Latina. Então é um projeto bem grande, muito legal, muito legal. A gente quer todas as escolas públicas com esse projeto em mãos. E aí esse também foi uma parceria com o projeto Ovinhos, que são esses personagens que serviram de referência para que eu criasse a história. E as histórias novas, né, gente? Tem o meu ilustrador tá aí, né? Que ele já se mostrou, já falou aí com a gente. Ele tá com 3 livros. Esse ilustrador, o Heitor. Eu tô com uma ilustradora que tô conversando com ela também, que eu quero fazer um livro com ela sobre empoderamento feminino, que é a Maria que cansou de ir com as outras. Né? Então, assim, eu queria que fosse uma mulher que ilustrasse, né? Eu acho que é bacana que a gente traga esse espírito, né, total dentro do livro. Fortaleça a rede, né? Isso, exatamente. E aí eu acho que a mulher, assim, não por nada, mas eu acho que a pegada da mulher vai ser bem interessante pelo tema, né, dessa coisa do empoderamento feminino. Eu acho que é legal que a gente fale sobre isso para as crianças, dessa mesma forma que eu sempre trago, né, os meus assuntos. E aí tem 2 livros de charadinha, que Charada Esconde a Bicharada, que é bem divertido. E aí são palavrinhas escondidas dentro das palavras de bichinho. Então é assim, jacaré, para quem não sabe, até fruta come. Será que é por isso que ele tem jaca no nome? Então é uma brincadeira que eu faço para as crianças, né, em forma de charada. E são 2 volumes. Esse também tá na mão de Heitor, esses 2. Ai, gente, tem mais. Ah, tem um aqui, ó, que é falar um pouquinho dessa coisa do... o título do livro é assim... Eu tenho títulos enormes, viu, gente? Eu já sou conhecida por títulos grandes. Títulos enormes. Meu irmão nem desconfia quanta África tem no seu dia. Então, assim, é uma história que ele conta do irmão. E o irmão, ele não é negro, viu, gente? Ele é branco. E é proposital. Porque, assim, é pra gente entender que a gente não precisa ser negro pra gente ter África no nosso dia, né? E aí são situações, tipo assim, o caçula lá de casa se chama Josué, adora fazer dengo para ganhar um cafuné. Então são palavras africanas dentro do texto que eu trago para que as crianças olhem e digam assim, caramba, quanta palavra africana a gente fala por dia, a gente nem percebe, né? Então acho que é interessante a gente trazer por esse lado e de forma lúdica, divertida, leve, né? Eu não estou aqui trazendo um assunto até porque diferente da convidada de vocês que tem esse lugar de fala, eu não tenho esse lugar de fala, né? Então eu tenho que ter muito cuidado como eu trago isso, né? Então eu tenho que trazer de uma forma que não fique mal entendido para as pessoas, né? De dizer assim, ela está querendo falar de um assunto que ela não entende. Não, eu estou falando do dia a dia da gente. A gente tem tanta coisa que a gente fala. Então, assim, ó, sua comida preferida é quiabo com fubá. Dá para acreditar? Gosta tanto de canjica com angu que se não come todo dia fica de calundu. Ou seja, são palavras que a gente usa que a gente nem sabe que são africanas. E aí eu trago no final, porque isso foi feito uma pesquisa, né? Inclusive foi como as indígenas também, né? Desse livro aqui, ó, Os Falares Africanos, né? De uma pesquisadora e tal, que é lógico que eu tinha que me embasar nisso, porque é uma coisa que eu estou trazendo que não é um assunto que eu imaginei. Isso é uma coisa de fato, né, que existe. E aí, de uma forma bem leve, eu acho que é importante que a gente comece a pensar nessas coisas, sabe? Porque a gente fica assim, não, mas eu não sou negro.
Você não é negro? Não sei. Será que não é? Será que não tem alguma coisa em você que também é? Então, assim, acho que Uhum, tem que ser com naturalidade, gente. É como Uhum. Desculpa, eu esqueci seu nome. Ana. Ana. A Ana falou. Eu acho que a gente tem que trazer os assuntos sempre com naturalidade, uhum, sabe? Sim. Porque, assim, pra uhum. coisa fluir, né? Porque senão fica aquela coisa forçada, você tentando falar de uma coisa que não tem nada a ver, e a outra pessoa não entender aquilo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também com os temas que a gente traz, da forma que a gente Sim. traz, como a gente aborda, né? Para não ser nem pretencioso e nem bobo. Porque bobo Uhum. ninguém gosta, nem criança. Mas é isso, gente. Aí estão chegando esses livros aí, viu? Já estão aí estão em produção, estão na mão dos ilustradores e eu tô Esse louca ano para ainda, lançar. Rê? Eu acho que esse ano ainda, consigo esse ano ainda. Os da Charadinha, acho que vão ser os primeiros a chegarem, porque Heitor já está bem adiantado. Ontem ele já me mostrou todos os desenhos, agora ele vai começar a pintar. E aí a gente fica. Uhum. Eu fico assim, parecendo criança nessa época, porque a gente fica o tempo todo, ele manda para mim, aí eu, ai, que lindo isso aqui, ai, vamos fazer assim, ai, não sei o quê. E aí eu fico assim, a gente fica nessa troca, sabe? Porque essa relação com o ilustrador tem que ser dessa forma. Porque ele também é um autor, gente. Então, assim, eu não Sim. mando nada fechado para o ilustrador. Primeiro eu peço para ele ler o texto, eu quero saber o que ele sentiu lendo aquele texto, se ele se projetou para dentro daquela história, porque é muito importante isso para mim. Sim. Porque ele precisa ter interiorizado aquilo para ele poder transformar aquilo em ilustração e fazer sentido e ficar bacana. Então, assim, acho que os livros eles fazem muito sucesso por conta disso também, por essa sintonia entre eu e o ilustrador, porque a gente Essa partilha, né, de criação, né? isso. E a gente se diverte, viu? Ave Maria, como a Ai, gente se mas diverte. Ai, gente. Gente, já fala pra caramba, né? Olha, já passou Ah, uma nada. hora. não. Assim que é bom, assim que é bom. Bom, Thierry, eu gostaria muito de agradecer pelo seu compartilhar, pela sua abertura, por trazer para a gente tanta reflexão, pensamento, abrir a escuta, o que é muito importante e necessário nesse momento. E fica aí a inspiração para outras pessoas que estejam aí nessa dúvida de querer ou não se jogar. Tenho aqui uma inquieta que vive da inquietude para trazer inspiração para a gente agora, nesse momento. E dizer, não, se jogue, vá, pode ir. Vá com o coração, vá com que você, com seus impulsos, né? Então, muito obrigada, Tia Rê, de verdade. Eu estou íntima, Tia Rê, desculpa. Não, sem problema, Ana. As meninas me chamam de tia Rê, pra mim já é tia Rê, Já já. levou. Já. E que a gente inicie aqui um processo e uma parceria que a gente possa estar se encontrando em vários e vários e vários momentos. O ateliê tá querendo, tá desejando construir esses espaços e essas parcerias, e seu nome com certeza é um deles, que vai continuar aqui na nossa cachola bombando sempre. Ótimo. Muito obrigada, Tia Agradeço. Rê. Oh, eu também quero agradecer Obrigada, o tia Rê. convite. Também quero agradecer o convite, viu, Ana, Manu? Foi muito legal. Eu acho que é bacana que a gente fale, né, sobre as coisas. E, assim, só o último conselhozinho que eu dou, né? Não existe fórmula, viu, gente? Funcionou para mim desse jeito, mas pode ser que para você tenha um caminho parecido, mas não igual. E é bom que seja assim, né? Porque não somos pessoas iguais, gente. Somos pessoas parecidas, iguais em algumas coisas, e outras somos muito diferentes. E enfim, até os nossos anseios, as nossas vontades são diferentes, né? E perceber, eu acho que o que a gente tem que, e acho que isso é uma coisa que o mundo tem que perceber, a gente tem que estar atento. Atento a nós, atento ao que está ao redor, atento, porque para a gente perceber o que funciona para a gente. Porque não adianta a gente ficar achando, isso funcionou para fulano, não vai funcionar para mim. Não necessariamente, né? Uhum. Então, assim, olha para dentro de você e perceba, é isso que eu quero, então vá. Vá que vai dar certo. Beijo, Obrigada, gente. Tia. Beijo, beijo. Obrigada, tia Beijo. Rê. Beijo, até a próxima, né? Até a próxima, com Até a certeza. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, a gente quer agradecer a participação de todos, todos, todas, todes que ficaram até agora com a gente.
Amanhã a gente tem a nossa última live comigo, com Ana e com o nosso queridíssimo Daniel Arcades, falando do nosso processo do espetáculo Histórias do Mundão, tá? E já convidando aqui, pegando gancho, para assistirem a última exibição amanhã, às 17 horas, no YouTube, no canal do Chegança. Traz sua criança interior, traz a criançada também e vem se divertir com a gente, tá? A última exibição. Então, cola com a gente e compartilha também. Beijo, O Ana. link está na Obrigada, viu? bio do ateliê. Todo mundo que Isso. quiser, é só clicar lá, já coloca o lembrete, ativa o sininho, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Para amanhã, na horinha, o próprio YouTube já avisa vocês que está começando o espetáculo. Beijo, parceira. Divulga também, hein? Divulga Beijo, todo mundo. parceira. Até Até amanhã. amanhã. Tchau, tchau, gente.